Igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz nessa noite de estar aqui, podendo me alegrar junto com os irmãos por mais um ano, do trabalho do Círculo de Oração. Oh, maravilha, 48 anos, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vinha no caminho para cá, irmã, eu estava falando que no início da minha caminhada, eu vim num trabalho de oração aqui e eram vocês mesmo. Oh, glória a Deus. Irmãos, você consegue se alegrar com o Senhor nessa noite por isso? Porque nós estamos vivendo num tempo onde a gente se alegra com o que Deus pode nos dar. Mas nessa noite nós estamos aqui para adorar o Senhor por quem Ele é e pelo que Ele já tem feito na nossa vida. Ainda que você esteja esperando as promessas do Senhor como eu estou, muitas coisas na minha vida ainda acontecer. Mas aquilo que a boa obra que Ele começou na minha e na tua vida, Ele tem zelado. Ele tem perseverado para que a obra dEle permaneça de pé, Louvado seja o nome do Senhor. Já fui apresentada aqui, meu nome é Josélia, congrego ali na Rua 2, na Igreja Nova Aliança Cristã, do pastor Eric Fernandes, qual mandou um abraço, pastor Livar, missionária Cíntia, e eu me sinto muito honrada pelo convite. Vamos abrir a nossa Bíblia, no título, aleluia, louvado seja Deus, no tema dessa festividade. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. 2 Samuel, capítulo 6, verso 12, a palavra do Senhor diz assim. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, pode sentar, aleluia, louvado seja Deus. E o tema dessa festividade é um tema que nós temos visto que aqui, o Senhor ele já tem falado sobre a presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus, ele ministrou ao meu coração, quando eu comecei a ler sobre o tema dessa festividade, o Senhor me fez atentar à epígrafe desse texto, porque diz que a arca é levada para Jerusalém. Aleluia. E o que Deus está querendo nos dizer? Porque tudo que tem na Bíblia, irmão, cada vírgula, cada ponto, tem um sentido. Então, quando o Senhor ele fala que a arca, ela foi levada para Jerusalém, é porque alguém se preocupou em buscar a arca. Alguém fez questão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a arca estivesse presente. Então, nós vamos entender o seguinte, que Davi, ele já havia sido ungido rei. Davi, ele já estava exercendo o seu chamado como rei. Mas Davi não abria mão da presença de Deus. Sabe o que o Senhor ele está querendo dizer para mim e para você? Que não importa onde o Senhor já tem nos levado, que não importa aquilo que o Senhor já tem confiado na minha e nas tuas mãos, o que nós temos que valorizar é a presença dEle na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Quando nós vamos entrar no texto, mas quando a gente lê, essa primeira parte do texto diz que então avisaram a Davi que Deus havia abençoado a casa de Obed-edom. Sabe o que nós podemos entender com isso, querido?
que a presença de Deus na minha e na tua vida, ela atrai. A presença de Deus, quando ela está na vida de um ser humano, ela chama atenção. A presença de Deus, ela brilha, ela resplandece. A presença de Deus, ela faz a diferença. A presença de Deus, querido, faz o nome de um homem e de uma mulher soar no vento. Porque o que atrai o pecador? O que atrai o necessitado? O que atrai aquele que está em trevas? É a luz que resplandece na minha e na tua vida, quando nós estamos portando a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu comecei a meditar, e o Senhor me falava assim, olha, Josélia, Davi, ele se preocupou em buscar a presença de Deus. Mas interessante que Davi, no reinado, ele era um homem inexperiente. Davi, nós podemos ver na história dele, em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória, Deus foi proporcionando a Davi oportunidades para que o seu caráter fosse forjado e trabalhado para aquilo que Deus tinha para confiar nas mãos dele. Então, Davi aprendeu a ser um homem de guerra, ele aprendeu a ser um homem de batalhas. Ele era experimentado nas batalhas, mas como rei, era uma novidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante, que quando o Senhor nos coloca em determinada posição, em determinada ocupação, aleluia, louvado seja Deus, e que nós somos inexperientes, muitas vezes nós somos precipitados. E a precipitação, ela é algo que atrapalha o agir de Deus na minha e na tua vida. Sabe por quê, querido? Eu quero te dizer que não importa o quanto você já buscou e o quanto eu já busquei e o quanto nós já conhecemos de Deus. Eu quero te dizer que ainda tem mais a ser revelado. Eu quero te dizer que ainda há um nível mais profundo que o Senhor, Ele quer te levar. Eu quero te dizer que até aqui o Senhor te trouxe debaixo da direção dEle. Mas como você cantou, você precisa da presença para tomar qualquer direção lá fora. E Davi se entusiasmou, a intenção era boa, ele queria trazer a presença, ele queria trazer a arca da aliança que não estava em Jerusalém. Mas Davi fez do seu jeito. E aí nós já podemos parar e fazer uma observação. Porque, irmãos, quando nós queremos agradar a Deus, não adianta a gente ter boa intenção. A gente tem que buscar a direção de Deus. E direção de Deus não se busca do homem, se busca na palavra. Direção de Deus para a minha e para a tua vida não é o que alguém senta com você e diz assim, eu acho. Olha, se eu estivesse no seu lugar, querido, para fazer as coisas de Deus com excelência, nós temos que estar guiados pela palavra de Deus. Porque senão a tua intenção, ela é muito boa, mas pode ter certeza que a missão vai ser dada ao fracasso. Então, quando o Senhor confia algo nas tuas mãos, busque a direção de Deus. Quem sabe você já está há algum tempo caminhando. Quem sabe tem alguma área da sua vida que você, aleluia, vê que Deus precisa trabalhar, vê que Deus precisa trazer êxito para você. E o Senhor nessa noite está dizendo, olha, busque a minha presença. Busque a minha presença, porque de repente você tem a presença de Deus na sua vida, mas você não tem atraído para dentro dessa situação. Porque a presença de Deus, irmãos, ela não se atrai quando nós chamamos. Deus, vem aqui. Deus escuta o nosso clamor. Mas a presença de Deus, ela é atraída quando nos submetemos à sua palavra. Querido, você não tem noção do que acontece no mundo espiritual. Quando dentro da sua casa você deixa de fazer a tua vontade e começa a se portar como uma mulher de Deus segundo a sua palavra.
Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual. Quando na sua casa você se posiciona como um sacerdote que foi escolhido por Deus. Quando na sua casa você se posiciona como um homem a quem Deus confiou uma família, a quem Deus confiou almas. Aleluia! Quando nós nos posicionamos na palavra de Deus, nós estamos no mundo espiritual sendo protegidos, porque Deus vela pela sua palavra. Deus vela para que a palavra dele se cumpra na minha e na tua vida. Então o que eu aprendo com Davi é que ele tinha boas intenções, e a palavra do Senhor diz que ele foi à casa daquele homem que era um sacerdote e que era um levita, e estava guardando a arca da aliança na sua casa. A palavra do Senhor diz que alguns anos a arca do Senhor ficou na casa desse homem. E dentro da casa dele, ele tinha 2 filhos. E os seus filhos viram a arca de Deus dentro da casa desse homem. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que muitas vezes nós paramos de valorizar a presença de Deus porque nós nos acostumamos com ela. Às vezes, nós tornamos a presença de Deus, nós tornamos os dons de Deus, nós tornamos o sobrenatural de Deus tão comum na nossa vida. É como se nós sempre tivéssemos aquilo. E a gente vê isso nessa história, a gente vê isso acontecer. Porque a arca do Senhor ficou na casa desse levita, e quando Davi foi buscar a arca, os filhos desse homem, eles ajudaram a Davi nessa trajetória. A palavra do Senhor nos conta que a arca foi colocada num carro, com bois, numa carroça, em cima, que bois transportavam. E esses 2 homens, eles iam junto na caminhada. E o que me chama a atenção é que num determinado momento da caminhada, a arca balançou com o movimento da carroça e ameaçou cair. Quando a arca ameaçou cair, irmãos, um homem chamado Uzá colocou a mão para segurar a arca. E a palavra do Senhor vem nos dizer que imediatamente o Senhor feriu a Uzá e ele caiu, morto. Essa experiência de Davi é uma experiência traumática. Porque Davi, acredito eu, que jamais imaginou que pela sua boa intenção ele ia presenciar uma morte. Mas acontece que quando Deus confia vidas na minha e na tua mão, existe sobre nós uma responsabilidade. Não adianta você querer fugir da responsabilidade que você tem sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus vizinhos, sobre aqueles que estão à sua volta. Há uma responsabilidade. Ah, mas eu não sou pastor, mas eu não sou missionária. Mas você é alguém que foi escolhido por Deus para ser ministro da sua palavra. Você é alguém escolhido por Deus, querido, para ser embaixador de Cristo. Existe uma nação que está sendo representada pela tua vida. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que não adianta a gente chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, não sabia. O que o Senhor está nos convidando é: mergulha mais. Busque mais. Busque mais, eu quero me revelar mais a você. A gente vê que pelo despreparo de Davi, esse homem morre. Porque Davi não tinha um conhecimento, na sua afobação, ele queria saber de trazer a arca. Como ele ia trazer? Não importava como, o que ele queria é que a arca chegasse. E isso, irmãos, todo iniciante é assim, né? Não, como não sei, eu quero que aconteça. Como vai acontecer? Não é verdade? Mas acontece que na obra de Deus não pode ser assim. Na obra de Deus é necessário a gente conhecer a vontade de Deus. Porque a obra de Deus, ela não é guiada pelo que eu quero. Então, eu quero abrir aí um parêntese.
e dizer para você que congrega aqui nessa igreja, para você que está aqui visitando, congrega em outra igreja, querido, seja submissa à direção do teu líder. Seja submissa àquilo que o Senhor fala através da boca da tua liderança. Mas não despreze a fé racional. O que é isso que você está querendo dizer, missionária? Seguinte, Uzá conviveu com a arca do Senhor na sua casa. O pai dele era levita, servia na casa do Senhor, e ele sabia o que havia acontecido aos filisteus, quando a arca do Senhor foi pega. O Senhor feriu os filisteus, de modo que os filisteus devolveram a arca. Então eles sabiam de situações, eles conheciam o zelo que Deus tinha pela sua presença. Mas ainda assim, irmãos, ainda assim, eles agiram sem prudência. E muitas vezes nós falhamos, porque a gente quer se meter aonde não é chamado dentro da obra de Deus. A gente quer botar a mão aonde não é para colocar. A gente quer fazer aquilo que não é para fazer. Então o Senhor está dizendo para mim, para você, busque a direção de Deus. Aprenda com o erro dos outros. Aprenda. Certa feita o Senhor estava falando comigo no monte, irmãos, que existem hoje 3 tipos de crente. Aqueles que aprendem quando ouvem a palavra do Senhor. Aqueles que aprendem com os seus erros. Mas também tem aqueles que não aprendem nunca. Quem nós queremos ser nessa noite? Sabe por quê? Não adianta a gente dizer para o Senhor que a gente quer acertar, mas não está aberto para mudança. Não está aberto para se submeter à direção de Deus para as nossas vidas. Davi não conhecia, mas aqueles homens poderiam ser alguém que podiam ajudar Davi, que podiam instruí-lo. Mas eles foram omissos. Quando Deus colocar algo na tua boca que pode ajudar a tua liderança, não fique com medo não, ore ao Senhor, converse com o teu líder, converse com a tua liderança. Sabe por quê, irmãos? Nós somos um corpo. E você pode ser pequenininho, mas nesse corpo você tem valor. Você pode ser pequenininho, e a palavra do Senhor nos diz que no corpo humano, as partes menores são as que nós temos mais cuidado. Então aí no teu lugar pequenininho, Deus quer te usar. Muitas vezes Deus mostra algo para você, que o teu pastor com tanto cuidado, com tanto zelo, o líder de oração, o dirigente do círculo de louvor, ele não consegue atentar. Aleluia. Mas não tome a frente. Uzá, ele tentou tomar a frente. Ele tentou ocupar uma posição que não era dele. Aleluia. Que nós sejamos humildes e entender como o Senhor quer nos usar na posição que nós ocupamos. Interessante que nesse texto, outra coisa que eu aprendo, louvado seja o nome do Senhor, é que a palavra do Senhor vem nos dizer que quando aconteceu isso, Davi se entristeceu de tal maneira, irmãos, que ele temeu. Aí, antes da gente seguir no texto, eu quero parar e fazer uma observação. Tem experiências traumáticas que nós passamos na obra de Deus, que muitas vezes a gente prefere nos acovardar e dizer, não bota a mão para fazer nunca mais nada, Senhor. Vou para a igreja, só vou ficar sentada adorando e louvando. O Senhor está dizendo que essa experiência não foi para te parar, te atrofiar, não foi para te traumatizar, foi para você aprender a temer o Senhor. Foi para você temer a presença de Deus. Foi para você entender que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Davi temeu. E o que me chama a atenção, que Davi, ele faz uma pergunta e ele diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como virá a minha arca do Senhor? O temor fez Davi buscar, entender o que havia dado errado.
E é isso que o Senhor, Ele quer ensinar para mim e para você nessa noite, que nós temos que ter uma fé racional. Nós temos que parar de ser crentes sentimentais. O Senhor nos chamou para sermos da fé, e os da fé não retrocedem. Os da fé não recuam. Os da fé se analisam. Os da fé buscam a face do Senhor para saber, Senhor, onde eu errei. Senhor, o que eu fiz de errado. Senhor, me mostra. Eu vou me consertar. Ainda que eu tenha que parar por um momento e buscar saber o que eu fiz de errado. E foi isso que Davi fez. Quando Davi temeu, a palavra do Senhor nos diz que Davi decidiu deixar a arca da aliança na casa de um homem chamado Obed-edom. Esse homem era geteu. E esse homem, a cidade onde ele morava, era caminho de Jerusalém. Então, para ir para Jerusalém, tinha que passar na casa daquele homem. O que me chama a atenção é que aquele homem estava no caminho de Jerusalém. O nome dele, como todo nome bíblico, né, no tempo do Antigo Testamento, os nomes eles eram dados pelo seu significado, eles tinham uma simbologia. E o nome Obed significa servo, que também significa escravo. E Edom dizia da onde ele era. Ele era da descendência de Esaú. Ele era de um povo que não servia a Deus. Ele era de um povo que era considerado inimigo do povo de Deus. E o que me chama a atenção é que aquele homem, quando teve a oportunidade de receber a presença de Deus na sua casa, ele não recusou, ele se sentiu honrado. Ele se sentiu honrado. Ele não se importou se dentro da sua cidade ele ia ser o diferente. Porque muitas vezes o que nos impede de avançar e atrair a presença de Deus é que a gente quer ser igual a todo mundo. Mas só que Deus não nos chamou para sermos melhores, Ele chamou a gente para ser diferente. Então não tem como você e eu atrairmos a presença de Deus fazendo o que todo mundo faz. Porque só atrai a presença de Deus aquele que sacrifica. Aquele que faz aquilo que ninguém quer fazer. Aquele que anda na contramão da sociedade onde vive. Do meio aonde foi criado. Dos padrões aonde foi ensinado. Porque a presença de Deus, irmãos, através da palavra, ela nos desconstrói. A palavra de Deus, ela vem trazer na minha e na tua vida confronto. Mudança de pensamento. Mudança de mentalidade. Deus não vai te fazer, aleluia, louvado seja Deus, uma pessoa, como eu posso te dizer, Deus não cria formas para nós, Ele respeita as nossas particularidades. Mas para a presença de Deus se revelar na nossa vida, Ele precisa mexer nas nossas estruturas, nas nossas bases, para que a gente tenha alicerce na palavra. E Obed-edom aceita a presença de Deus dentro da sua casa. Os historiadores vêm nos dizer que Obed-edom ele era um homem. Nós já falamos que ele não tinha a bênção e o favor de Deus. E os historiadores dizem que Obed-edom casou com uma mulher que era estéril. Que a terra que ele morava era estéril. Seus animais eram estéreis. E o que me chama a atenção é que o conflito de Obed-edom deve ser o conflito que muitos de nós passamos. Muitas vezes o Senhor, quando nós entramos na sua casa, o Senhor fala, olha que eu tenho uma obra contigo, vou te fazer um grande homem de Deus, vou te fazer uma mulher de Deus, olha, vou fazer uma obra no teu casamento, vou levantar o teu filho como um jovem cheio do Espírito Santo, vou te levar como uma ministra de louvor da minha casa. Deus vai fazendo promessas para mim e para você, que quando a gente olha para a nossa realidade, muitas vezes a gente olha que a gente está no cenário de realidade de Obed-edom. E fala assim, Senhor, como que tu vai fazer tudo isso? Olha para a minha cara.
Primeiro, Deus, olha quem eu sou. Depois tu dá só uma espiadinha, quem é que está lá em casa? Só tem problemático. Só tem gente difícil. Mas sabe o que é bonito desse Deus? É porque o nosso Deus, ele é um Deus de milagre. Mas para um milagre acontecer, é necessário que haja um cenário. Muitos querem viver o milagre da cura, mas não querem ser afligidos quando uma enfermidade chega na sua vida. Muitos querem viver, aleluia, uma vida de prosperidade, mas não querem suportar, aleluia, o tempo da escassez. A gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas não quer passar pelo cenário. Não existe milagre sem cenário, irmão. De repente você entrou aqui, está se alegrando no Senhor, porque Deus, ele é na tua vida. E Deus já tem feito algo na tua vida e você pode se alegrar, como nós dissemos aqui no início da palavra. Mas o Senhor está dizendo que Ele tem mais para fazer na minha e na tua vida. Ele está dizendo que se de repente você fechar os teus olhos e lembrar da tua casa, e ver que lá na tua casa tem um cenário de contenda, tem um cenário de destruição, tem um cenário de incredulidade, você pode levantar as tuas mãos nessa noite, porque o cenário está preparado para o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. O Senhor está dizendo, não se entristece não. Porque se está difícil, aguenta mais um pouco, porque o que é difícil é para mim e para você. Mas quando ficar impossível, a presença de Deus vai se revelar lá dentro daquele lugar. O Senhor, Ele pega do nada. E Obed-edom, ele creu. Ele, na verdade, Obed-edom, quando eu leio esse texto, eu vejo que a presença de Deus, ele gerou uma expectativa no coração de Obed-edom. Então, muitas vezes, nós já falamos de precipitação aqui nessa noite. E o Senhor está dizendo, não seja precipitado. Não busque a Deus com o coração ansioso. Sabe por quê? A primeira mudança que a presença de Deus ela vai gerar em mim e em você é dentro. Antes de qualquer resultado exterior, a presença de Deus, a palavra de Deus, ela precisa gerar em mim e você desejo de mudança, desejo de transformação. Antes de você desejar aquilo que Deus pode te dar, você precisa desejar aquilo que Deus pode fazer na tua vida. E muitas vezes a gente se embaralha e se perde. Porque a gente vem para a igreja não desejando a presença dEle, mas desejando o resultado. Desejando a resposta. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você que Ele quer fazer dentro. Sabe onde está a tua ansiedade, a tua inquietação? Sabe onde está a tua aflição? É lá que a palavra de Deus precisa penetrar nessa noite. É lá. É lá que a presença de Deus está querendo se instalar nessa noite. Para que assim como Ele fez com Moisés, a presença de Deus trazia descanso para Moisés. Deus quer trazer descanso para a tua vida enquanto Ele trabalha. Deus não quer você ansioso, Deus não quer você inquieto. Deus não quer você insatisfeito. Então deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus trabalhar na tua alma. Deixa Deus entrar. E para encerrar aquilo que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Quando o texto ele diz para mim e para você que a arca ela foi levada. O que eu entendo com isso? Alguém se preocupou em buscar a presença de Deus. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem.
Então, para você levar a presença de Deus para qualquer lugar, primeiro você precisa ter a presença de Deus em você. Não adianta você sentir a presença de Deus aqui no templo. Não adianta você ser guiado pelo movimento. Querido, o movimento não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida é a palavra. O que traz avivamento é a palavra. É quando a gente introduz a palavra dentro de nós, ela traz vida. Se você está fraco, você começa a ser fortalecido. Se você não ora, você começa a orar. Se você não lê a palavra, você começa a ler. Se você não gosta de estar nos cultos, você começa a gostar. Há uma transformação. Ei, há uma mudança. Não adianta ninguém olhar para mim, para você e dizer, olha, você é uma bênção. Não adianta ninguém bater no nosso ombro e dizer assim, ai, irmão, tu é uma bênção. Você sabe se você é uma bênção ou não. Você sabe quem você é. Com Deus. Eu não estou dizendo aqui na igreja, eu estou dizendo você sabe quem você é com Deus na sua casa. Você sabe quem você é com Deus no seu quarto. Você sabe quem você é com Deus quando você tem que lutar contra a sua natureza para não fazer a tua vontade, fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela gera em nós esse desejo de mudança, esse desejo de transformação. Mas mais do que desejar, irmãos, nós precisamos nos abrir. O texto diz que a arca foi levada, e quando eu entendo o texto, ele está querendo dizer para mim e para você que não adianta a gente vir buscar. Sabe por quê? Às vezes nós estamos num culto como esse maravilhoso, e nós estamos sentindo a presença de Deus de maneira suave. Estamos sentindo o Espírito Santo nos envolver. Há uma atmosfera de paz. Há uma atmosfera de comunhão nos envolvendo. Não é verdade? Mas acontece que não é aqui que a presença de Deus precisa se manifestar. Ela precisa se manifestar lá no lugar da tua vergonha, lá no lugar da tua humilhação, lá no lugar da tua fraqueza, lá no lugar da tua esterilidade. É lá que a presença de Deus está querendo se revelar. Então o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? Quando o culto acabar, não deixa a presença aqui não, querido. Leva a presença contigo, leva a presença contigo para a tua casa, leva a presença contigo para você cuidar dos teus filhos, leva a presença contigo para você cuidar do teu marido, leva a presença de Deus contigo. Porque às vezes a gente se contenta em ter a presença de Deus no templo. E aceita que às vezes não sai, irmão, às vezes não sai nem da igreja. Recebeu a bênção apostólica, acabou a paz, já fica atribulado porque não tem copo no porta-copo ali do bebedor. Estava aqui falando em línguas, em mistério, jorrando, descendo, vai no banheiro, não tem papel, já se atribula. Ô querido, leva a presença contigo. Leva a presença contigo. Porque no tempo de Davi, a presença de Deus, ela era levada através da arca. A arca de Deus, ela simbolizava a presença de Deus. O que era a arca? A arca era um lugar onde eram guardados as tábuas dos mandamentos, a tábua do concerto que foi dado ao povo de Deus através da vida de Moisés. Então eu entendo que uma vida que não tem palavra, que uma vida que não busca conserto com Deus, não tem como carregar a presença de Deus. Se o que você quer sentir, você vai sentir, vai passar a tua vida toda sentindo, mas você não vai ter resultado. E a vontade de Deus para mim e para você, Deus nos chamou para sermos testemunhas da sua glória. De repente você acha que para a glória de Deus ser reconhecida na tua vida, tu precisa de um carro, de uma casa, do emprego melhor, de um salário melhor. E quem sabe Deus já ministrou no teu coração que Ele não vai te dar isso, porque se Ele te der, tu não tem estrutura para suportar. Quem sabe é aqui, nas vielas da Rocinha, que Deus quer fazer a glória de Deus se revelar em você.
Quem sabe é na tua casa, humilde que você mora, que Deus quer manifestar a glória, te dando provisão diariamente, trabalhando na vida da tua família. Diante das dificuldades do dia a dia, o Senhor se revelando dia após dia, através da sua glória, dizendo que Ele é contigo, e aonde você passa, as pessoas olham e veem a glória de Deus em você. Essa é a obra que dinheiro nenhum pode fazer. Essa é a obra que homem nenhum pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O convite do Senhor para mim e para você nessa noite de adoração. O convite do Senhor. Eleve a minha presença contigo. Introduza a minha presença nesse lugar onde tem trago sofrimento para a sua vida. Aonde tem trago tristeza, onde tem trago vergonha. A palavra do Senhor diz que houve um tempo que a presença dele, a arca da aliança, ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E durante esses 3 meses, querido, houve testemunho. Já se ouvia falar do que Deus estava fazendo na casa de Obed-edom. Aleluia. O Senhor, Ele está querendo dizer para mim e para você que Ele quer fazer. Ele está querendo dizer para mim e para você que a presença dEle está disponível aqui nesse lugar. Que Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homem. A presença dEle está disponível para o homem, para a mulher, para a criança, para o jovem que quiser levar. Que tiver disposto, aleluia, assumir um compromisso com Ele. Para carregar a sua presença. Porque ninguém carrega a presença de Deus de qualquer maneira, querido. A presença de Deus não é algo que a gente pode levar de qualquer maneira. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nessa noite está querendo dizer para mim e para você: busque, mas leve. Assim como Deus usou a Davi, Deus quer usar a mim e a você nessa noite. Não esqueça quando você sair daqui, que quem está buscando a presença de Deus é você. Não espere que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai se revelar na tua casa através das colunas. Ela vai se revelar através de você que está buscando. Não espere que a sabedoria de Deus vai se revelar através do teu parente que ficou em casa. Quem tem que agir com sabedoria, moderação e domínio próprio somos nós. Porque o Espírito dele está sobre mim e você. E ele já nos ungiu. Ei, você pode ter entrado aqui a primeira vez hoje. Mas o Senhor está dizendo que ele te ungiu. Quem sabe mão de nenhum homem ainda foi sobre a tua cabeça. E te consagrou nenhum cargo eclesiástico, mas existe uma unção que vem do céu. Existe uma unção que só Deus pode dar para um homem e para uma mulher. E Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. E nos ungiu para anunciar as boas novas. O que tem saído dos nossos lábios? Será que você tem falado do amor de Deus ou você tem falado do inferno? Tem falado do diabo? Tem falado do fim do mundo? Gente, quanto crente desesperado por aí. Querido, o diabo já tem mensageiro demais. O Senhor te chamou para ser anunciador de boas novas. Fala do céu, fala que teu rei está voltando. Aleluia, abre a boca e fala para essa pessoa: teu problema tem solução. Aleluia, existe um Deus que pode todas as coisas. Eu não posso te ajudar, mas vem comigo e vê. Porque esse Deus vai trabalhar na tua vida. Abre a tua boca para ser anunciador de boas novas, para anunciar que Jesus é bom. Leve a presença de Deus contigo. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé nessa noite. Quero pedir ao irmão louvor, amém? Posso, irmão?
Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor aonde a presença dEle precisa entrar nessa noite. Quem sabe hoje precisa entrar na tua vida, para você ser o agente de mudança. Mas quem sabe você já deixou Ele entrar na tua vida, mas tem alguma área que Ele precisa sair daqui com você e entrar lá. Comece a apresentar para o Senhor. Aleluia. Comece a apresentar ao Senhor que você está aqui nessa noite como um adorador. Comece a declarar para Deus que você quer ser alguém que Ele pode contar contigo. Que você vai estar disponível para Ele. Que você não quer só receber, não. Que de repente você passou uma experiência que te trouxe dor, mas que você quer aprender com ela, você quer seguir. E você quer cumprir o teu chamado na obra de Deus. Que você não vai deixar nada te parar. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Comece a falar com Deus, querido. Se você não tem o que falar, porque eu acho difícil, a gente não tem o que falar, às vezes nós não conseguimos falar. Então fale com Deus que você não consegue falar. Aleluia, glória a Deus. Pode. Glória a Deus. Isso. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na Tua casa se alegrando com tudo, Deus, que o Senhor já começou a fazer nas nossas vidas. Aleluia, mas sabemos que o Senhor é Deus de coisas grandes. Sabemos, Senhor, que Israel foi conhecido por aquilo que o Senhor, aleluia, fez na vida do seu povo. Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me calar. Ele adorou naquela situação, quando o seu filho morreu. Isso, me ajude. Será que pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador? É muito difícil na provação adorar, abrir mão da própria dor. E você quem é nessa noite? Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador, a qualquer momento, ele se ergue e adora. Sua adoração move a mão de Deus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar, queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que ele escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração. E o que aconteceu? Ele curou a dor através da adoração. Deixa Deus te curar nessa noite. Já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora.
Ele se ergue e adora. Move a mão de Deus. Aleluia. Adore ao Senhor com as tuas palmas. Aleluia. Adore a Deus nessa noite. Adore a Deus. Adore a Deus. Aleluia. Assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Amém? Em nome de Jesus.